Muito bem, pessoal. Chegamos aqui em mais uma contribuição. Se no último vídeo eu abordei a temática do eu now que reconhece o ser desvelativamente, hoje eu quero falar sobre o eu now que complicita-se com o ser desvelativamente. Então eu vou ler o meu texto e tecer alguns comentários. Então, no livro A Teoria do Acatamento, em torno do ato formativo e potência material, eu digo o seguinte: a primeira experiência, além do reconhecimento, é cumplicidade. E a ternaridade de cumplicidade laveliana é, como o próprio Lavelle confirmou-nos, ação dialética. Vamos parar aqui. Então, a temática de cumplicitar-se com o ôntico formal material é cumplicitar-se reconhecendo a ação dialética. Por isso que o eu now não só complicita-se, uma espécie de cumplicitar-se com a realidade ôntica, mas complicita-se enquanto ação dialética. Por isso eu tenho que reconhecer a realidade enquanto ação dialética. Ação dialética aqui em que sentido? No sentido do lema filosófico quadrantizante. Filosofar é ação de submissão, ou seja, eu me submeto à realidade que é maior do que o meu eu abstrativo, o meu o ratio, a abstração, o pensamento. Então esse é um ponto importante. Eu continuo. E tomo o conceito de ação, que de fato é dialético, aos modos do meu filosofar. Uma ação de submissão fenomenológica diante a vestimentabilidade do ato formativo. Morphe Brotter. Foi o que eu falei, né? Cumplicitar-se com o ôntico vestimental enquanto ação é a amorosidade contemplativa de desvelação do ser no meu ser. Então, amorosamente, lembra do Olavo? O Olavo vai dizer que a contemplação amorosa não é crítica no extrementes, mas é crítica no intendere. Quando eu tendo para dentro de mim, eu sou crítico. Sou crítico porque eu sou limitado. Não só limitado enquanto dimensão finital, mas limitado enquanto dimensão quedal. Então, a contemplação amorosa é um ponto muito importante. Veja, quando o ser sujeito, o ser humano, sem nenhuma perspectiva de fazer teorias, olha para a realidade, ele consegue contemplar amorosamente. Mas quando eu construo algum pensamento teórico e vou até a realidade, é muito mais complexo você exercitar a contemplação amorosa. Deixar a realidade ser. Porque o teórico, seja ele filósofo ou cientista, né, ele sempre está permeado da teorização que ele construiu, que ele captou. E isso é sempre um perigo. Então, falando enquanto filósofo, é obrigação do filósofo ele exercitar a sua contemplação amorosa. Então, quando eu direciono a realidade agnoiologicamente e a partir da agnoia construo epistemicamente, capto alguma verdade metafísica ou ontológica ou filosófica, né? E ao voltar para a realidade agnoiologal, se eu não voltar com espírito contemplativo amoroso, muito provavelmente eu não vou conseguir cumplicitar-se com o ser. Muito provavelmente eu não haverá a presença total do ser. Eu só posso assumir a presença total do ser se eu assumir esses pressupostos da contemplação amorosa. Por isso que eu tinha afirmado aqui, né? Complicitar-se com o ôntico vestimental enquanto ação é amorosidade contemplativa
da desvelação do ser no meu ser. Então eu deixo amorosamente o ser desvelar-se no meu eu e o meu eu no ser. A contemplação amorosa é ternária, por isso que a lei do 3, a lei pitagórica ferreriana, é importante. Eu continuo dizendo num livro. Como o filósofo Olavo de Carvalho concluiu, abre aspas, eu citando Olavo no meu livro, veja. O objeto se oferece a mim como todo no instante. E na medida em que o aceito como objeto de contemplação amorosa e expelindo de mim toda tentativa de pensá-lo, de abarcá-lo conceitualmente, imaginativamente ou sentimentalmente, deixo e quero que ela exista por si diante de mim. É deixar a realidade ser, né? É isso que ela está dizendo. A contemplação amorosa é deixar a realidade ser o que ela é. Quando eu contemplo amorosamente a realidade, o ôntico, eu consigo me espantar com a realidade. Filosofar é se espantar. O homem moderno perdeu o espanto diante do mundo das coisas. Você se espanta? Você tem isso em seu espírito? Há o princípio espantativo no seu eu? Então o Olavo continua. Deixo e quero que ela exista por si diante de mim, eternamente transcendente à minha subjetividade. Então eu não quero impor nada. Eu não quero dizer nada sobre a realidade. Mas aquilo que eu digo submisso a ela. Então a contemplação amorosa e o filosofar como ação está totalmente uma imbuída na outra. Não há como exercitar-se diante a ação, ou seja, não há como aplicar a ação do filosofar sem o entendimento da contemplação amorosa. Veja o que Olavo diz: eternamente dependente de tudo quanto eu faço ou pense ou sinta. A contemplação é o esplendor do objeto ante o olhar da humildade que o deseja como tal e que se recusa a alterá-lo no que quer que seja. Eu não quero impor nada. Complicitar-se com a realidade, enquanto amorosidade, deixar a coisa ser desvelativamente no meu ser e eu ser no ser da coisa, é ser humilde. Estou humilde diante a realidade que se apresenta na primeira. O primado ôntico, isto é, a realidade aí, é um objeto que possui um esplendor onde você se submete? Quer se submeter a qualquer coisa? Veja, a submissão absoluta somente a Deus. Ou seja, somente a Deus eu me submeto absolutamente. Mas esse Deus criou a realidade. Logo eu me submeto relativamente às coisas que existem. E me submeto porque a realidade ou as coisas são melhores ou maiores que o meu eu? Não necessariamente. Um ser humano é muito mais complexo que uma pedra, né? Mas quando você olha para a pedra, você consegue esgotar todos os acidentes da pedra? Não. Eu sempre uso essa definição, que é uma definição aristotélica, né? Aristotélica. Você consegue esgotar os acidentes daquilo que você está patenteando aí agora? É simplesmente impossível. Mas tente. É o exercício que eu quero passar para você. Tente esgotar todos os acidentes de objeto. Escolha qualquer coisa que está aí diante dos seus olhos. Qualquer.
Dê uma pausa agora aqui. Escolha qualquer objeto que está na sua frente agora. Se eu estou no ônibus, eu estou dirigindo um carro, eu estou na moto. Eu estou no clube, eu estou na igreja. Eu estou indo para o supermercado. Você tem olhos. Se você tem olhos, você vê. Claro, tem pessoas que são cegas, né? Tô falando para pessoas que enxergam. Se você tem olhos e ver, patenteie agora uma coisa que existe aí. E foque. Foque nessa coisa e tente esgotar os acidentes. Vou usar um exemplo. Eu tô aqui com uma xícara de café nas mãos. Vamos lá, eu vou começar a citar aqui os acidentes. Acidentes, eles tendem a ser predisponentes. E predisponente em que sentido? É extensivo. Por exemplo, eu tô com uma xícara aqui. Essa xícara, ela tem uma cor verde. A cor verde que está na xícara não é um acidente nesse objeto. Não é um acidente, é uma propriedade da xícara. A cor esverdeada da xícara é uma propriedade, não é um acidente. A gente não pode confundir propriedade com acidente. Então, a propriedade da xícara é verde. Ela tem uma cor verde, isso é próprio dela. Ela tem uma determinada estrutura geométrica. Mas vamos tentar esgotar as possibilidades acidentais de modo predisponente, de modo extensivo. Eu posso pegar essa xícara e colocar no chão, um acidente. Eu posso pegar essa xícara e colocar água. Eu posso ir lá no banheiro agora e colocar água dentro dessa xícara. Eu posso pegar o celular e escorar meu celular nessa xícara. Eu posso colocar, se eu for meio louco, doido, álcool gel dentro dessa xícara. Até porque a gente não usa a xícara para colocar álcool gel, né? Claro. Ou eu posso pegar essa xícara e transformá-la num recipiente de canetas. Ou eu posso pegar essa xícara e colocar Coca-Cola. Colocar uma Fanta. Colocar café. Eu posso quebrar essa xícara. Eu posso queimar essa xícara. Eu posso colocar essa xícara em cima do meu notebook. Eu posso colocar essa xícara em cima da garrafa de café. Eu posso pegar essa xícara e levar lá para uma sala que está aqui ao meu lado. Eu posso pegar essa xícara e colocar diante do meu portão. Veja, gente, eu vou ficar aqui infinitamente falando de modo extensivo, de modo predisponente, acidentes da xícara. Claro, os acidentes, eles não são autônomos. Há uma heteronomia nos acidentes. Como assim heteronomia? Depende da propriedade e da ontologia. Eu só posso, por exemplo, movimentar essa xícara e levar lá para fora justamente porque existe uma ontologia modal que estrutura esse ôntico chamado xícara. Esse artefato cultural, né? Um ser ente modelado, como eu chamo na tripartição do ser. A teoria da tripartição do ser da filosofia quadrântica. Então veja, é impossível esgotar. Então pare agora esse áudio e olhe para uma coisa e agora tente esgotar. Esse é o exercício que eu passo para os meus alunos para reafirmar e confirmar no espírito desses alunos que eles não podem ser superior. Não podem ser superior à realidade ôntica. Quando eu digo esgote, é esgotar mesmo. Tem que esgotar tudo.
Tente esgotar todas as possibilidades acidentais de um objeto que está aí na sua frente. Quer ser mais louco, vamos dizer assim, ou mais complexo? Pegue um ser humano, tente esgotar os acidentes na vida daquele ser humano. Possível. Você vai ficar aqui a vida toda. Os acidentes, enquanto potência, infinitiza-se no ente ôntico. Vou repetir minha sentença novamente. Os acidentes, enquanto potência no ato ôntico, infinitiza-se no ato ôntico. Por isso você não consegue esgotar. Deus, por ser ato puro e eterno e infinito enquanto ato, os escolásticos vão usar o termo ato puro para reverberar justamente isso. Ele é infinito. A infinidade de Deus é ato, não é uma potência. Deus esgota. Deus esgotaria todos os acidentes dessa xícara. Eu, o outro, não esgotarão. Eu, Tutusa, não esgotará. Então esse é meu exercício para vocês. Eu vou continuar lendo aqui. Faça esse exercício. Faça esse exercício, é muito importante. Eu vou ler aqui, ó. Veja o que Luiz Lavelle vai dizer. Na verdade, eu citando Luiz Lavelle, né? Segundo Luiz Lavelle, nada temos a acrescentar a essa experiência que amorosamente contemplamos. Veja, quando eu digo isso, nada temos a acrescentar, é nesse sentido de esgotar. Se a realidade dependesse do meu eu acrescentando a ela, a realidade não seria nada. A realidade só é, gente, por causa do um primordial. Por causa do ato puro. Eu continuo. Diante da riqueza da criação formal material, o que nos chega fenomenologicamente é tão pequeno. Como assim é tão pequeno? O que nos chega? Veja que eu comecei aqui a patentear alguns acidentes na xícara que está na minha frente. Eu estou pegando na xícara. Ela está em minha frente. E por ela estar em minha frente, na minha frontal, eu tentei esgotar os acidentes, não consegui. E os acidentes que eu vou patenteando na xícara, enquanto possibilidades potentivas, né? Porque é as latências, isso que eu chamei de acidentes, né? Eu posso aplicar o conceito do Olavo de círculo de latência. Só é você lembrar do círculo de latência. Ah, Anderson, os acidentes, círculo de latência, bem parecido. Bem parecido. Tanto que já vi gente dizendo que o círculo de latência, na verdade, é uma nova construção para aquilo que Aristóteles chamava de potência. As potências que habitam no ato. E, de fato, tem uma correlação, não tem como fugir. Como diz Whitehead, é nota de rodapé. Tudo que os filósofos pós-Platão e Aristóteles captaram são notas de rodapé a Platão e a Aristóteles. Então, de fato, tem uma combinação aqui bem interessante. Mas o Olavo ele vai às últimas consequências. Então, o círculo de latência dessa xícara, o círculo de latência de qualquer coisa que você patenteie aí, você não consegue esgotar. É tão pequeno, tão pequeno. Então, o que vai nos chegando, enquanto latência no patente, é tão pequeno. Porque eu vou captando, eu vou lembrando, eu vou usando a minha imaginação, né? E vou latenteando o patente. E eu estou agora imaginando a xícara quebrando. Ela não está quebrada. Enquanto o patente, aqui agora, a sua dimensão ôntica, ela não está quebrada. Mas eu posso imaginar, usando a minha imaginação, o meu eu fantasmagórico, eu posso imaginá-la
quebrada no chão. Mas eu vou fazendo isso, eu vou latenteando no patente essas latências acidentais e vou perceber que eu não consigo ir muito longe. Então, por isso que eu tinha dito aqui no livro, diante da riqueza da criação forma material, o que não chega fenomenologicamente é tão pequeno. Eu continuo. A completude onisciente só é possível na relação quadrante Deus-realidade. Como eu já falei, né? Somente Deus esgota os acidentes desse ôntico chamado xícara, desse artefato, né, cultural. Por que artefato cultural, gente? Porque o ser humano que criou a xícara. Dá um Google aí e pesquise de onde nasce a xícara, de onde vem a xícara. Você vai perceber que existe a mão do homem. Então somente Deus esgota os acidentes de tudo aí que existe, porque Ele é criador de tudo aí que existe. Portanto, continuando, as positividades filosóficas são como fagulhas. Um colega meu, eu não vou citar nomes, né, mas um colega meu, eu estava num grupo de WhatsApp, ele falou, claro, eu entendi o ponto dele, mas eu não concordei e não concordo, claro, né? E não tem como mais captar mais nada, filosoficamente falando. Já foi tudo captado. Eu discordo de modo veemente. Por quê? Porque todas as positividades filosóficas, como eu falei aqui no livro, são como fagulhas diante a relação Deus-realidade, realidade e Deus. Vou explicar de modo mais concreto. Pegue todas as positividades das religiões antigas, todas as religiões que já existiram, todos os mitos, reúne em um bloco só. Pegue todas as positividades que o homem ordinário, desde que ele se levantou da sua animalidade até hoje, o homem comum, né? Pegue tudo aquilo que ele captou de modo positivo e concreto e unifique em um bloco só. 2 blocos já temos, né? Pegue todas as positividades da ciência moderna. Todas elas. Todas as ciências que existem. Pegue cada ciência e estude um pedaço, né, da realidade. Pegue todas as positividades. Reúna em bloco só. Terceiro bloco. Agora pegue todas as positividades dos filósofos. Pegue tudo aquilo que Platão captou como verdade. Pegue tudo aquilo que Aristóteles. Pegue tudo aquilo que Plontino, Agostinho, São Tomás de Aquino, Anselmo, Abelardo, Boécio, os teólogos da patrística. Todos. Pegue todos os filósofos modernos. Até hoje, até o nosso atual momento. Reúne em um bloco só. Temos 4 blocos. Reúna tudo isso perto da relação Deus-realidade. É como fagulhas. É como uma poeira. É um nada. É um nada. Veja o que eu digo no livro. Vou ler novamente aqui. A completude onisciente só é possível na relação quadrante Deus-realidade. Portanto, as positividades filosóficas são como fagulhas. Aí veja o que eu digo. Quem discorda terá que tomar o lugar do primordial. Fim de papo. Por isso que eu não concordo. É achar que não podemos dizer mais nada na filosofia. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Tem muita coisa ainda para se captar. A questão é que a gente não tem filósofos. Então a gente não pode
Dizer que os filósofos do passado, todos eles, os grandes e os pequenos, esgotou a realidade, isso é um erro. Claro, a gente tem que assumir tudo aquilo que eles já assumiram. Ou já captaram, né? A gente não pode negligenciar, como faz alguns filósofos modernos. Mas dizer que eles esgotaram a realidade é colocar esse filósofo ou esses filósofos no lugar de Deus. Platão não pode tomar o lugar do um primordial. Aristóteles não pode tomar o lugar do um primordial. São Tomás de Aquino, Agostinho, Boécio não pode tomar o lugar do um primordial. Russell, Mário Ferreira dos Santos, Doiver, Luiz Lavelle, Olavo de Carvalho não pode tomar o lugar do um primordial. Esses caras, perto da relação quadrante Deus-realidade, é um nada, gente. Quem são os filósofos? Quando alguém fala, se você se orgulha de ser filósofo, eu vejo que você busca construir um sistema de filosofia. Não. É um nada. Isso que eu tô fazendo é um nada. Muito pelo contrário. Quando eu leio essa sentença que eu escrevi aqui, cria em mim, como diz o Jonas Madureira, né, um espírito de humildade. A minha inteligência se humilha perante a cruz. É isso que me resta, apenas. Se humilhar perante a cruz. Se humilhar perante aquele que é totalmente outro. Se humilhar perante aquele que é onisciente, onipotente, oniformático. Se humilhar perante aquele que é tão grande que a gente não consegue imaginar. É incognoscível. Se humilhar perante ele, que se tornou verbo, logos de Deus, em Cristo Jesus. Quanto mais estudo filosofia, mais miserável eu me acho. E mais eu me prostro. Você sabia que foi a filosofia que me levou a ter de fato uma relação verdadeira com Deus? Não foi estudar teologia. Não foi. Foi estudar filosofia. Muita gente acha o contrário. Começou a estudar filosofia, vai virar ateu. Não, estudar falsa filosofia. Quando você estuda os verdadeiros filósofos, a verdadeira filosofia, a única coisa que te resta é se ajoelhar perante Deus. Se ajoelhar perante um primordial. É isso que nos resta. É isso que a filosofia me ensina. Por isso eu não tô preocupado, gente, em ser famoso, preocupado em virar best-seller, preocupado. Claro, a gente quer isso. Não vou ser hipócrita. Se isso acontecer, oxalá. Bendito seja Deus. Se não acontecer, oxalá, bendito seja Deus também. Essa não é a nossa preocupação. Essa não deve ser a nossa preocupação. Quando a gente entende quem é Deus, quando a gente entende quem criou tudo isso aqui. Essa ideia, pra que antes a teoria do acatamento? É isso aqui, gente. É se prostrar perante a beleza do Pai. E aqui eu não estou dizendo para você ir para a igreja católica, igreja protestante. Não, dane-se isso agora. Estou falando em questões filosóficas. Vamos ser ecumênicos aqui, filosoficamente falando. Independente da religião que você segue, se você acredita que existe um Deus, é entender que a realidade é maior. E que tudo que estudamos, toda a nossa inteligência, é um nada. É um nada. Veja, eu continuo. A cumplicidade da presença total não pode cair no reducionismo, mas deve assumir a experiência ordinária.
Ou seja, a experiência acatamental, né? A experiência ordinária é a experiência acatamental. É, como, novamente, como diria o Heidegger, o primado ôntico. Vou ler novamente. A cumplicidade da presença total não pode cair no reducionismo, mas deve assumir a experiência ordinária de ato formativo vestimental, apoliticamente questionável. Isso aqui já está claro, né? Não tem como negar o ato formativo vestimental. É apodítico, logo é inquestionável. A experiência ordinária vestimental, como uma totalidade abrangente, o é em todos os seus modos de ser sendo. Cumplicitar-se é preservar totalmente do meu eu não no mundo ôntico e do primado ôntico no meu eu não. O Edmund Russell pontuou: no perceber puro e simples, estamos direcionados, às coisas percebidas. Nesse sentido, Russell continua: tentamos revelar essa vida de modo sistemático e, assim, compreender o como de seu funcionamento unitário, ou seja, compreender em que múltiplas formas típicas essa vida é uma consciência de as formas da passividade e da atividade espontânea. Logo, a vestimentabilidade complicita-se na consciência intencional. Por isso, a morfé veste a coisa, vestindo complicitantemente. Meu eu direciona entendere emergente na coisa que está aí. Pronto. E aqui eu termino o segundo nível, que é o nível do eu não, que complicita-se com o ser desvelativamente. Eu diálogo com o Luiz Lavelle. Então eu espero que essa minha contribuição sirva para o seu aprendizado. E faça esse exercício. Tente esgotar todos os acidentes de um ente. Direciona um objeto aí agora. Tente esgotar qualquer objeto, qualquer coisa. E tente esgotar os acidentes. Você vai perceber que é impossível. Aí você vai começar a entender. Hoje eu quero chegar com a teoria do acatamento. Ok? Então, muito obrigado, gente. Tchau, tchau. Valeu.